pela presidenta Manuela Dávila na Comissão de Direitos Humanos e Minorias e pelo presidente João Paulo Cunha na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Diógenes Ribeiro. Eu convido para fazer uso da palavra o representante da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, doutor Ramaís de Castro, secretário executivo da Secretaria. Boa tarde a todos e todas. Presidenta Manuela Dávila, nossa Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, nosso presidente João Paulo Cunha, da CCJ, doutor Diógenes pela MB, o capitão Luigi, da nossa Força Nacional, colega Paulo Maldos, que é secretário na Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu vou me restringir, por motivos de bom senso aqui, apenas aquilo que toca mais diretamente às atribuições da SDH, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, até mesmo porque eu penso que nas apresentações anteriores dos colegas de governo, a operação Defesa da Vida que foi realizada, está sendo realizada na região norte do país, nos estados do Amazonas, de Rondônia e do Pará, ela já foi adequadamente esclarecida aqui no que diz respeito às contribuições desses outros órgãos. Evidentemente que essa audiência pública que ora nós realizamos, ela foi chamada com o tema do recrudescimento da violência no campo e impunidade, em especial nos casos de Corumbiara e Eldorado dos Carajás. Entretanto, não foi por nada que a maioria das pessoas que aqui se manifestou passou lateralmente por esses dois eventos tristes da nossa história e acabou se focando muito no que hoje é a realidade desses estados, porque há um elemento fundamental de coesão entre aqueles casos e aqueles que hoje nós estamos lá tratando, que é o elemento da impunidade e é o elemento do não funcionamento de uma série das estruturas do Estado nos seus 3 níveis, para que nós tenhamos esse grau tão absurdo de criminalidade e violência contra os direitos humanos daquelas comunidades. De modo, então, que eu me ressalto apenas para tratar desses temas que são mais pertinentes à SDH, que são os da nossa competência. São vinculados principalmente à proteção dos defensores e das defensoras de direitos humanos que atuam como lideranças desses movimentos, quilombolas, contra a grilagem de terras, contra o desmatamento ilegal, a favor das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas, enfim. As lideranças desses movimentos e que o Brasil pode se dizer hoje o único país no mundo, recentemente inclusive apresentado isso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o único país do mundo que dispõe de um programa público, estatal, que no seu território nacional como um todo decide proteger defensores e defensoras de direitos humanos, aquelas pessoas que garantem lá na ponta, como muito bem foi colocado aqui pela filha do Adelino, aquelas pessoas que cumprem muitas vezes o papel do Estado. O Brasil tomou uma decisão corajosa no primeiro governo Lula, que foi a decisão de dizer que nós não só reconhecemos que há violação de direitos humanos de defensores, defensoras e de comunidades que precisam dessa defesa de direitos humanos, mas que o Estado brasileiro precisa que essas pessoas continuem lá atuando, precisa que essas pessoas continuem lá defendendo os direitos humanos. E ao tomar essa decisão, estruturou e vem cada vez mais estruturando um programa nacional de proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos. Hoje, com um braço fundamental de atuação na Força Nacional de Segurança Pública. É um programa que protege hoje no Brasil inteiro 150 pessoas e que certamente com os resultados que nós vamos ter da Operação Defesa da Vida na região norte, nós teremos uma ampliação significativa desse número. Não são pessoas defendidas apenas com escolta policial, mas também são pessoas defendidas com escolta policial, seja dos estados, onde nós dispomos da possibilidade por parte dos estados que conveniam conosco, ou seja por parte da Força Nacional de Segurança, hoje mais presentemente nos estados de Sergipe e do Maranhão, me permita colocar. Nós fazemos outras formas de proteção também. E o programa tem como filosofia, desde o seu nascedor, e mais do que nunca afirmada recentemente, a manutenção de uma série de iniciativas nas causas dos programas, que apareceram aqui em inúmeras das falas, mais presentemente na do desembargador Gersino. A necessidade que nós temos, e aqui me associando à posição do secretário de Segurança de Rondônia, de que não basta fazer uma operação do governo federal, a despeito de que tenha sido uma operação que contou inclusive com uma reunião preparatória da Presidenta da República
com os governadores dos 3 estados, mas mesmo assim não basta fazer uma operação do governo federal, que é uma operação necessariamente vinculada no tempo, que vai ter ações vinculadas à segurança pública, com a Polícia Federal, com a Força Nacional, ações do INCRA, de titulação de terras e de quilombos, que vai ter ações da Secretaria de Direitos Humanos na defesa e na proteção dos defensores de direitos humanos, que vai ter gestões do Ministério do Meio Ambiente, mas que não basta com operação pontual. Isso é verdade. E o programa Defensores se baseia na mesma premissa, da necessidade de que nós atuemos nas causas. E por isso nós articulamos sempre que é necessário, sempre que há uma denúncia, com as comunidades locais, para entender o porquê uma comunidade, ou um defensor ou uma defensora de direitos humanos, que pode ser um pescador do Rio de Janeiro, pode ser um quilombola do Maranhão, ou pode ser um trabalhador rural do Rio Grande do Sul, está sendo ameaçado. Que tipo de estrutura social permite que isso aconteça? E aí é o papel principal, inclusive, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e dos seus homólogos nos estados e mesmo nos municípios, o papel de articulação das organizações do poder público, do poder judiciário também, do Ministério Público e da sociedade civil. Eu acho que essa é a melhor maneira que nós temos como estruturas de direitos humanos de cumprir o nosso papel, que é articulando todos esses órgãos em torno dessas causas da violência. No que diz respeito à região norte, a presidenta Dilma se sensibilizou profundamente. Foi essa maneira, foi essa, aliás, a motivação pela qual ordenou que o vice-presidente Michel Temer organizasse primeiro uma reunião com diversos representantes de ministérios, depois ela própria, com os governadores, para dizer que o Brasil não tolera e não tolerará assassinato de trabalhadores, de lideranças e de pessoas que estejam lutando pelos direitos que o próprio Estado brasileiro precisa lutar nessas regiões. Quando a presidenta Dilma faz isso, ela afirma não só para o Brasil, mas para o mundo, e aqui que vem o tema da federalização, não só do processo criminal, mas das próprias investigações por parte das polícias, porque o Brasil internamente é uma federação e tem uma série de responsabilidades e competências. Mas para o mundo, o Brasil é um Estado unitário. Para o mundo, o Brasil responde unificadamente. E o Brasil tem respondido, inclusive nos casos de Corumbiara e de Eldorado dos Carajás. E responde, talvez, ainda não no nível que deveria. Exatamente porque não pode a União, pelo Pacto Federativo, impor determinadas medidas aos Estados. Esta é a razão pela qual a Constituição Federal, com a Emenda 45, passou a aceitar a federalização da persecução criminal judicial, quando existem violações graves aos direitos humanos e o Procurador-Geral da República arroga e o STJ define que vai haver, e isso só aconteceu uma vez até hoje no Brasil, que foi no caso Manuel Matos, o incidente de deslocamento de competência, e também por isso que o Brasil aprovou a Lei 10.466 de 2002, que permite a Polícia Federal, por ordem do Ministro da Justiça, coisa que aconteceu inclusive nos crimes que recentemente perpetraram-se na região norte, a investigação também, não só, mas também por parte da Polícia Federal. Só que o que nós temos de dizer? São medidas excepcionais e diretamente vinculadas à necessidade de o Brasil responder e se responsabilizar em âmbito internacional por esses crimes que são cometidos. Porque quando vem a Associação dos Juízes Federais defender a federalização e vem a Associação dos Magistrados Brasileiros dizer que não é a favor da federalização, nós talvez não estejamos discutindo a fundo por que então os juízes federais entendem que não está ocorrendo adequadamente o julgamento desses crimes lá na ponta. É só culpa dos juízes estaduais? Ou é também culpa deles, mas também culpa das estruturas de segurança dos estados, que trazem índices alarmantes como os do Pará, em que nós temos, sem inquérito ou sem processo, 20% dos crimes cometidos nos últimos 10 anos no meio rural do Pará. Apenas para citar um exemplo. Sem sequer ter inquérito. Então nós estamos falando também de uma responsabilidade, porque 38% desses crimes não estão com condenação, mas estão até hoje ainda tramitando no judiciário. A culpa, sim, do judiciário estadual. Porém, a culpa, lá na ponta, da polícia que não investiga. A culpa também do governo federal, é evidente que há. Porque nós não conseguimos ainda fazer o processo no nível que é necessário de titulação, de reforma agrária, ao fim e ao cabo, nessas regiões. Portanto, a culpa de todos. E nós temos que estar aqui discutindo exatamente que ações todos tomarão. E não pontuais, ou de uma operação pontual, mas estruturantes e permanentes, por parte de todas essas estruturas. Eu acredito, até por ter estado presente, inclusive, nessa reunião da presidenta com os governadores, que nós chegamos num patamar de dizer chega a embustes, de dizer chega a ações pontuais, de dizer chega, Dom Ladislau,
a uma ação do Estado que possa ser apenas uma bravata. E não do Estado, só o Estado, mas da União e mesmo dos municípios. Eu acho que nós chegamos num ponto agora de efetivamente assumir responsabilidades. A nossa, e volto a ela para não ser muito longo e enfadonho, na Secretaria de Direitos Humanos é proteger esses defensores e essas defensoras. E falo aqui do Dom Ladislau para dizer que nós tomamos uma atitude que eu considero muito corajosa. A ministra Maria do Rosário decidiu chamar, a coisa de 3 ou quase 4 semanas atrás, na Secretaria de Direitos Humanos, a Comissão Pastoral da Terra. Porque nós sabíamos que dispunham vocês, da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, de uma listagem elaborada no Brasil inteiro, e especificamente naquela região, em que muitos daqueles nomes, inclusive, das pessoas que estavam sendo assassinadas e ameaçadas, constavam. Então nós tomamos uma decisão que é bastante ousada, se formos ver num período mais curto da história brasileira, porque ela é de coragem à medida em que nós primeiro fazemos um pacto com a sociedade civil. Nós não tínhamos nenhuma boa listagem do Estado, ou de um município, ou mesmo da União, que nos desse a dimensão das ameaças naqueles locais. Então, o primeiro é um pacto com a sociedade civil, e o segundo é de receber uma listagem de muitos nomes, numa dimensão em que jamais havíamos trabalhado. Centenas, no plural, de nomes, apenas naqueles estados. E a nossa decisão foi no sentido de receber essa listagem e de dizer cada um dos casos será averiguado. Esse é o motivo pelo qual, está aqui presente inclusive a Clarissa, que é a coordenadora nacional do Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, está aqui o Fernando Matos, que esteve junto lá também, que é o diretor de defesa, estão aqui para a Secretaria de Direitos Humanos também a Cristiana, o Ailson. Nós fomos a todos os 3 estados, concluindo. A todos os 3 estados. E nesses 3 estados nós fizemos a triagem de muitas pessoas, de centenas de pessoas. Um por um, nos seus locais de militância e de moradia, para determinar que tipo de medidas são necessárias, se será necessário pedir auxílio da Força Nacional de Segurança Pública, se será necessário fazer parceria com os estados. Vamos completar os convênios para o Programa de Defensores de Direitos Humanos nos estados que hoje não tem. Mas, acima de tudo, nós queremos conseguir identificar de cada um desses casos que medidas a União e os estados poderão tomar para que essas pessoas não sejam mais mortas, que não sejam mais violadas, que não sejam mais ameaçadas. É neste sentido que nós estamos trabalhando. Agora, evidentemente que não é possível nós fazermos isso o tempo todo e em todos os lugares. Então, aí, remeto, sem repetir, ao início da minha fala, da necessidade dessas medidas efetivamente estruturantes de preservação da vida no mais longo prazo. É dessa maneira que a Secretaria de Direitos Humanos está trabalhando, e eu ressaltei muito esse ato de coragem da ministra Maria do Rosário, porque ficou sujeita a chuvas e trovoadas, inclusive há muitos que disseram que nós não teríamos a iniciativa e a capacidade de ir a esses locais, mas não só fomos, como estivemos lá em cada uma dessas cidades, juntamente com os representantes da CPT e de outros movimentos sociais, para conseguir fazer essa triagem segundo critérios internacionais de avaliação da periculosidade de uma situação de ameaça. E eu acho que isso deve nos orgulhar, mas deve nos colocar também em alerta, porque realmente essa não é uma medida que nós possamos ter, como aliás está sendo demandado no Maranhão, ou como está sendo demandado no Mato Grosso, ou como está sendo demandado no Tocantins. Nós temos que pegar esse problema pela raiz. Eram, em muita suma, essas as palavras, presidente, que eu gostaria de proferir aqui, e dizer que entendo que o governo federal está coeso, está unido. A presidenta Dilma tem uma dimensão da importância do que está acontecendo na região norte, em todos os lugares em que há violência contra trabalhadores e lideranças de direitos humanos, e eu acredito que nós estamos com uma determinada atitude para evitar, nas raízes, esses problemas num contato que é federativo, porque respeita as competências dos governos dos estados, e que não quer colocar de um lado a Associação dos Magistrados e de outro lado a AJUF, mas que quer sentar na mesma mesa redonda com todas essas entidades e entender profundamente as causas, porque nós não estamos aqui, evidentemente, numa luta entre corporações, nós estamos aqui todos juntos pelos direitos humanos, o que muito nos deixa felizes e satisfeitos, presidente. Muito obrigado. Obrigada, Ramaís de Castro. Nós vamos passar as inscrições dos parlamentares. Nós, como tivemos 2 mesas, eu sugiro que os parlamentares façam as perguntas, nós depois adequamos aos outros perguntas e considerações, evidentemente, adequamos a mesa às demandas dos parlamentares. Agradeço a presença de todos os senhores. Podem permanecer aqui na mesa, a menos que queiram voltar